Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é o Dr. André Baraldo, ele que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberto. Um grande prazer falar com vocês sobre esse tema. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez com o doutor aqui. A pedidos, estamos aqui, doutor, e hoje nós vamos falar sobre otoplastia. E eu queria que o doutor nos explicasse o que é otoplastia. Bom, a otoplastia é uma cirurgia que a gente realiza em pessoas que têm alguma queixa estética, principalmente a queixa estética da orelha, tá? É a correção de alterações estéticas na orelha. Basicamente é isso, tá? Que a gente observa, tá? A orelha de abano, às vezes tem uma alteração em lóbulo de orelha, que é essa parte de baixo onde a mulher coloca o brinco. Então, basicamente, são correções dessas alterações, tá? Perfeito, doutor. Doutor, em qual idade a cirurgia pode ser feita? Essa é uma cirurgia que ela pode ser feita a partir de uns 4, 5 anos de idade. O ideal ela seja realizada aproximadamente na idade escolar. Por que na idade escolar a gente indica? Para evitar o bullying, tá? Esse é o grande problema que a gente observa nas crianças. E as crianças começam a ser vítima de bullying. E isso pode ocasionar alteração no desempenho escolar, tudo. Então, a gente indica mais ou menos essa idade escolar, que é entre 5 a 7 anos, tá? Mas é uma cirurgia que pode ser realizada ao longo de toda a infância. A gente evita só em crianças muito novas, porque ainda tem um desenvolvimento da cartilagem. Então, mais ou menos de 4 a 6 anos é a idade ideal. E pode ser feito até adulto, idosos, a gente às vezes até opera. Perfeito. Doutor, nós recebemos um e-mail de uma mamãe, a mamãe Marisa, e ela nos perguntou se tem como prevenir a orelha de abano. Não tem como prevenir, tá? É muito difícil prevenir. Em alguns casos, quando a criança é identificada alguma malformação na cartilagem auricular, tá? A cartilagem da orelha, no nascimento, às vezes tem alguns moldes, alguns métodos que a gente consegue modificar nos primeiros momentos de vida, consegue modificar a estética da orelha. Porém, não é 100% resolutivo esses métodos, são os moldes que a gente coloca, tá? Na maioria das vezes tem que esperar a evolução. Tem crianças que aparentam ter uma malformação, porém a orelha ela cresce muito mais rápido do que a cabeça. Com o tempo vai começando a ter uma melhora dessa proporção e aquela sensação de ter uma orelha em abano ou alguma outra malformação vai desaparecendo. Tá? Então, assim, em alguns casos específicos a gente consegue dar uma outra forma para a orelha, tá? Mas é bem específico o caso. Doutor André, como é feita a cirurgia? Então, a otoplastia ela é feita através de uma incisãozinha posterior à orelha, tá? É uma cirurgia que ela pode ser feita com anestesia local e sedação ou anestesia geral, tanto faz. Até é factível, até em crianças a gente chega a fazer com local e sedação. Tem algumas crianças que são mais tranquilas, a gente consegue realizar a cirurgia. É uma cirurgia de mais ou menos umas 2 a 3 horas, dependendo das alterações que a gente necessita corrigir. Uma cirurgia de pós-operatório que não tem dor, uma cirurgia bem tranquila de pós-operatório. Se houver alguma dor, a gente tem que dar uma olhadinha, porque pode ser que tenha alguma coisa errada. Bacana, doutor, porque aqui eu tenho foram bastante dúvidas. Doutor, como deve ser o período de recuperação? O período de recuperação é um período que, nos nossos pacientes, como que a gente trabalha? Acabou a cirurgia, tranquilo, já vai de alta. Às vezes, se for local e sedação, 1 hora após já tá de alta o paciente. Na maioria das vezes, a gente usa uma faixa, fica enfaixado por um dia, de 48 horas, mais ou menos 1 a 2 dias, a gente mantém uma faixinha. Retirando essas faixas, tá? Ele fica com a gazezinha comprimindo a orelha para não ter nenhum espaço morto por volta de mais ou menos uma semana. Quando ele retorna nessa semana, a gente retira todos os pontos, tira uma parte dos pontos, tirando todos os pontos mais ou menos em 10 a 15 dias, dependendo da cicatrização posterior. É uma cirurgia que, no pós-operatório, como a gente já falou, a dor é muito pouca, tá? Não tem muito estresse, a não ser essa faixa.
Nos nossos pacientes, a gente preconiza, depois que ser tirado os pontos, por 1 mês, dormir com uma faixinha, só para dormir. Durante o dia, tranquilo. Alguns casos, algumas exceções, a gente mantém essa faixa ao longo do dia todo, tá? Mas o pós-operatório é uma cirurgia bem tranquila, não tem muito estresse, não. Ah, que bom, doutor. Doutor, há necessidade da criança ficar internada? Não há necessidade, tá? Acabou a cirurgia, se for uma anestesia geral, a gente respeita o período de pós-operatório de recuperação da anestesia geral e a criança ou o adulto já vai de alta. Anestesia local com sedação, acabou a cirurgia, máximo 1 hora depois já está indo de alta, bem tranquilinho. Ai, que bom. Doutor André, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição para qualquer dúvida aí. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. Aqui você encontra informação com responsabilidade.